Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Como sempre, né, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na nossa aula de número 61, a nossa penúltima aula aqui, né, do seu curso BIM, né, o seu curso aqui através da Auto Criativo. Mais uma vez eu quero agradecer aí pela sua presença, né, agradecer por você estar aí acompanhando as nossas explicações. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos tratar de um assunto bem importante aqui no Revit, que é relacionado à parte de impressão do projeto. Possivelmente, né, a gente vai começar a fazer algumas configurações aqui nesta aula e possivelmente a gente vai concluir mais algumas especificações, mais algumas explicações ali na nossa última aula, a aula de número 62, tá bom? É interessante, pessoal, que quando você for imprimir os seus projetos, obviamente, né, pessoal, que os projetos eles vão variar de projeto para projeto. Alguns projetos você vai precisar, né, fazer aí algumas quantidades de folhas, outros com mais folhas, outros com menos folhas, tá? Então, isso vai variar também porque às vezes o projeto ele tem várias etapas, né, tem várias partes, né, que fazem ali a representação gráfica do projeto, então isso obviamente vai variar. Aqui no nosso curso, pessoal, como a gente está usando um modelo, né, que é um modelo basicamente didático, né, para que vocês viessem aí no decorrer das aulas entendendo, né, vários conceitos do Revit, a gente não vai fazer muitas folhas. Possivelmente a gente vai fazer uma folha ou duas folhas mostrando ali alguns cortes, algumas renderizações e algo nesse sentido. Ou seja, a parte de impressão, pessoal, vai variar, como eu comentei, de projeto para projeto e, obviamente, também vai variar da sua área, né, de atuação e de conhecimento. Porque os projetos, às vezes você tem ali plantas elétricas, plantas hidráulicas, né, detalhamentos de fundações, ou seja, tem uma variação, uma gama muito grande de informação, então você vai fazendo vários tipos de folhas, né, e também tamanhos de folhas específicos. Temos também projetos legais, projetos de prefeitura, ou seja, eu não vou entrar no mérito de como que deve ser feita a impressão, né? Como deve ser impresso todo um projeto, tá? Isso daí, como eu já comentei, é da área de conhecimento de cada um, né? Você precisa estudar arquitetura, estudar engenharia, né? Ou estar cursando um destes cursos, ou técnico em edificações, para que de fato você venha, né, fazer essas impressões. O que você vai aprender na aula de hoje é como utilizar as ferramentas. E aí, em cima daquilo que você aprender, né, você vai aplicar depois aí lá no futuro nos seus projetos mais específicos, tá bom? Outro detalhe também, nessa aula de hoje eu vou utilizar um carimbo aqui para mostrar para vocês diretamente nas folhas. Ó. Nós vamos vir aqui nas folhas, tá? Nas aulas passadas, eu acredito que na aula de número 45 a gente já havia configurado alguns modelos de folha, tá? Ou seja, essas folhas que aparecem aqui, pessoal, são as folhas que já estão dentro do seu arquivo, do seu projeto. Suponhamos que o seu projeto tenha 20 folhas, por exemplo. Então, toda vez que você for criar uma folha nova, você tem que vir aqui em folha, botão direito do mouse, nova folha. Aí você tem alguns modelos que nós já havíamos configurado aí na aula 45, tá bom? Então, você precisa inserir aqui o total de folhas que você precisa, porque o Revit ele não vai aceitar vistas repetidas em folhas diferentes. Lembre-se desse conceito, tá bom? Então você precisa ter várias folhas e cada folha vai ter aí as vistas respectivas. Por exemplo, se você inserir aqui a vista do pavimento térreo em uma folha, essa vista não vai ser aceita em outra, a não ser que você venha aqui e duplique, tá bom? E aí você coloca outro nome também, tá bom? Então é interessante você entender esse conceito. Eu já explico para vocês. Bom, ou seja, então eu vou trazer um carimbo, eu já deixei disponível dentro da pastinha tema da aula 61, um carimbo, basicamente um carimbo de prefeitura, né, onde você tem ali as informações básicas, como o nome do projetista, o nome do proprietário, né, informações de coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, vários assuntos ali, opções de espaçamentos de carimbos, ou seja, bem como eu comentei no comecinho da aula, a respeito de as impressões vão variar de projeto para projeto, os carimbos também vão variar de projetos para projetos, vão variar também do que a sua empresa pede, né? Porque cada empresa de arquitetura, cada escritório aí de engenharia ou arquitetura tem ali um padrão, né? Tem uma especificação diferente de carimbo
em cima do que a legislação pede também, tá? Os carimbos não são feitos assim, pessoal, aleatoriamente, são também baseados através de normas, são baseadas através de códigos de obra, ou seja, cada município exige ali um tipo de carimbo, né, e tem algumas especificações. Em cima dessas especificações, cada escritório de arquitetura trabalha ali com o seu modelo, com a sua logomarca, né, mostrando ali várias especificações como escalas, início do projeto, final do projeto, se é um projeto novo, se é uma reforma, uma demolição, ou seja, então o carimbo que eu tenho aqui dentro da pastinha tema da aula 61 é apenas hipotético para que você entenda como criar aí os carimbos nas suas folhas, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o nosso projeto que nós vimos desenvolvendo e nós vamos levar ele aqui para uma folha A0. Porque aqui na folha A0 é uma folha bem grande, então a gente consegue inserir ali, né, os dois níveis, o pavimento superior, né, e ali o segundo andar. Possivelmente a gente consegue inserir também os cortes, tabelas e algo nesse sentido, tá bom? Para especificar para vocês ali como que a gente vai fazendo a impressão. Então o primeiro passo é trazer o carimbo. Lembrando, pessoal, que nas aulas passadas, aqui ó, no formato A0, apareceu o sinalzinho de mais aqui, ó, porque a gente já tinha inserido, acho que 2 tabelas, eu mostrei como exemplo. Então, quando você traz elementos para dentro da sua folha, ele vai criando aqui uma nova raiz, ó, aqui na planta, tá? Então, ele vai sendo inserido aqui. Já tem 2 tabelinhas lá, possivelmente a gente vai ajustar depois o posicionamento delas. Tudo bem? Então, eu clico aqui, ó, formato A0. Eu saio aqui na folha, ó. Isso mesmo, já havia feito aqui a inserção dessas 2 tabelinhas, tá? Acho que tá a tabela de portas aqui e a tabelas de paredes, tá? Aqui também são especificações hipotéticas, tá? Então, você pode criar ali as tabelas que você precisar nos seus projetos e depois você insere elas aqui, tá bom? Bom, é um formato de folha bem grande, tem esse espaço aqui, ó, onde nós temos o local do carimbo. Bom, é importante que você entenda, né, eu já até comentei com isso, que na verdade a folha de desenho que você tem aqui no Revit, ela é uma vista, tá? Ou seja, você criou uma nova vista. E que esse elemento aqui, ó, essas linhas, o carimbo que você tem aqui, é uma família, tá bom? Então você precisa o quê? Se caso você quer fazer alguma alteração no tamanho, uma alteração nas espessuras de linha, alterações no carimbo, você precisa entrar no editor da família, tá? Então você vai selecionar esse elemento, vai vir aqui, ó, editar família, tá bom? Aí você está agora editando todos esses elementos aqui, ó. Agora você pode observar, ó, que eles ficaram separados em linhas. Então aqui é o seguinte, pessoal, eu tenho aí, como eu comentei dentro da pastinha tema da aula 61, um exemplo de um carimbo, que na verdade é um bloco de AutoCAD. Mas não impede, caso você queira, né, já deixar os seus formatos de folhas pré-configurados, estabelecidos pelo que a sua empresa pede. Muito simples, pessoal. Basta você vir aqui, inserir as linhas que você deseja, vindo aqui inserir imagens, colocar a logomarca da sua empresa, tudo o que realmente a sua empresa pede, né, ou que a sua professora ou seu professor da faculdade pede para fazer, ou o que o órgão público, a prefeitura, está pedindo para você fazer. Ou seja, não tem muito segredo, pessoal. É vir aqui mesmo e abusar da criatividade, do conhecimento, inserir textos, inserir aqui legendas, e eu já explico para vocês em detalhes. Tudo bem? Muito bem, então. Aí você está aqui no editor e aí nós vamos importar CAD. Tá? Então nós vamos trazer um bloquinho para cá, já com textos, e eu vou explicar para vocês como manipular os textos e como inserir algumas legendas também. É importantíssimo, pessoal, que vocês entendam o seguinte. Textos aqui na folha vão ter apenas efeitos de escrita, tá? Ou seja, você vai vir aqui e vai colocar um texto comum. Agora, legendas, pessoal, elas vão ter impacto direto, né? Ou vínculo direto com o que você tem no projeto, tá? Vocês já vão entender na sequência. Então, vamos lá. Vem aqui importar CAD. Tá aqui a pastinha tema da aula 61, tá? Tá aqui, ó, carimbo AutoCAD, tá? Vou preservar as cores, camadas. É importante, pessoal, o seguinte. Deixa eu fechar aqui novamente para que vocês entendam o conceito. Quando você está aqui na criação de famílias, é fundamental que você venha aqui, ó, em gerenciar unidades do projeto. O nosso projeto aqui da folha, ele é sempre em milímetros. Tá, pessoal? Não mude aqui para metros, porque
quando você está lidando com desenhos ou folhas de desenho, você tem que trabalhar em milímetros, porque as espessuras de linha, o que as normas pedem são em milímetros, ou seja, todo o raciocínio é em milímetros, porque você depois vai levar para uma impressora e o seu desenho, a sua folha impressa, não é um objeto gigante, é um objeto pequeno e as conferências são feitas em milímetros também, tá bom? Ou seja, então o carimbo que a gente vai trazer tem que ser também feito em milímetros, tá? Se você tem lá um carimbo já pronto no seu AutoCAD ou sua empresa já trabalhava com carimbos feitos lá no AutoCAD, o carimbo tem que ser feito em milímetros, salvos em milímetros e inseridos dentro do Revit também em milímetros, tá bom? Bom, sabendo disso, então vamos lá. Inserir, importar CAD, tema da aula 61, tá? Aqui, ó. Então, na hora que você vir aqui, ó, unidades de importação, você já coloca aqui, ó, em milímetro também, tá bom? Porque senão o carimbo talvez ele fique muito pequeno ou fique gigante e talvez você não consiga visualizar ele aqui. Obviamente, pessoal, que esse bloco ele tem um ponto base, tá? Mas pode colocar aqui, ó, manual centro, depois a gente ajusta com o mover aqui tranquilamente, tá bom? Clique em abrir. Observem só que vai aparecer o carimbo aí na tela. Deixa ele carregar um pouquinho. Bom, o processo de importação detectou elementos inválidos no espaço de papel, né, do arquivo do papel. Isso lá é com relação ao AutoCAD. Deseja importar o espaço do modelo? Sim, eu quero o espaço do modelo, tá bom? Ó, tá aqui o carimbo. Bom, vou deixar ele aqui um pouquinho de lado. Bem, pessoal, tá aqui, ó, o nosso carimbo. Tá? Então a gente vai mover ele para cá. Tem uma linha para cá. Deixa eu só conferir. Em anotar, aqui eu tenho 10, tá? Então essa linha interna possivelmente é a linha da família. A gente seleciona ela, ó, e vou trazer ela para cá só para ajustar, tá? Bom, então o carimbo a gente pega ele aqui. Possivelmente talvez dê uma diferençazinha aqui, ó. Deixa eu mover. Porque a distância é muito pequena. Então a gente pega com exatidão aqui, ó, ponto e coloca aqui, ó, um pouquinho para cima. Tá bom? E depois movimenta de novo. Porque se eu trouxesse ele reto, se não desse o encaixe aqui, talvez o Revit não entenderia o encaixe, ó. Olha lá, pessoal. Agora sim, ó, ficou certinho, tá? Ou seja, então, na verdade, isso daqui é um bloco, tá? Apenas tem algumas informações aqui hipotéticas, tá? Tá aqui, ó, o nome de proprietário, contribuinte. Você pode também aqui no carimbo desenhar aqui, ó, a situação sem escala, tá? No caso é um carimbo de prefeitura. Então você pode aqui realmente desenhar as ruas bonitinho, colocar o tamanho do loteamento, a área, conforme a necessidade. Ó. Tem aqui algumas informações de áreas quadradas. As áreas quadradas lá no projeto você tem a opção, né, dentro da aba ali arquitetura, né, convencional, você tem a opção para medir as áreas. Você pega ali as informações e pode trazer para cá também. Bom, mas o mais importante é o seguinte, ó, tem uma linha aqui. Essa linha aqui, pessoal, ó, essa de dentro, pode pegar ela, ó, porque senão vai ficar a linha sobreposta e leva esse grip aqui para cima, tá? Nesse exemplo. E essa linha de cá, opa, essa daqui, ó. Essa linha pode pegar esse grip e trazer para cá. Olha só que interessante aí o nosso carimbo, tá? Então, quando as folhas elas forem dobradas, deixa eu subir essa daqui um pouquinho para cima. Quando as folhas forem dobradas, né, na sequência das dobras, tá? Como eu comentei com vocês, na sequência das dobras, aqui vai ficar o espelho do nosso carimbo para fora do tamanho exato de uma folha A4, tá bom? Bom, você pode fazer todo esse processo trazendo o carimbo lá do AutoCAD, já com as informações, tudo bonitinho. Não impede você fazer o carimbo lá no AutoCAD, né? Você já tem um padrão e trazer para cá tranquilamente. Mas o mais usual, pessoal, no Revit é fazer o seguinte, ó, por exemplo, eu pego esse carimbo e venho aqui na opção, ó, explodir parcial, tá? Então, quando eu faço isso, tudo que está aqui agora, ó, passa a ser elementos do próprio Revit. Ou seja, eu posso vir aqui, ó, na situação e mudar o posicionamento do norte, desenhar aqui literalmente as medidas exatas que eu tenho no meu projeto, colocar o nome verdadeiro de rua, mudar aqui, por exemplo, ó, o nome do proprietário. Isso daqui, quando eu clico, é um texto. Esse nome Maria de Jesus também é um texto. Não impede, pessoal, de eu vir aqui e mudar as informações aqui também, diretamente, ó, o lote, né, assunto, colocar aqui, ó, zona, escalas. Isso não impede de você fazer aí um carimbo específico para cada projeto, tá tudo bem? Bom, mas o mais usual, pessoal, é o seguinte. Por exemplo, ó,
eu tenho aqui um texto chamado, né, proprietários. Tá, mas eu quero que essa informação, Maria de Jesus, seja, né, o nome verdadeiro do meu cliente, conforme o que eu tenho no meu projeto. Então, o que eu faço? Eu trabalho, pessoal, com legendas. Ó, eu venho aqui na aba criar e eu tenho aqui a opção, ó, dentro de texto, eu posso criar textos convencionais como esses utilizando a ferramenta texto. Até aí tranquilo, né? Sem novidades. Mas o nome aqui, ó, do proprietário, bem como números de CPF, números aqui de valores, todos esses textos aqui separados, pessoal, podem ser feitos com legenda, tá bom? Eu vou mostrar um exemplo para vocês, ó. Pega esse nome e vou deletar, tudo bem? Aí eu venho aqui em criar, clico aqui na opção legenda. Quando eu clico aqui em legenda, eu preciso, pessoal, aqui no meu carimbo, especificar o local exato que eu quero inserir a legenda, tá bom? Então aqui, ó, proprietários, eu venho e clico bem aqui, ó, nesse posicionamento. Quando eu clico, pessoal, aparece aqui uma janela bem importante. E aqui do lado eu tenho alguns parâmetros já pré-configurados pelo próprio sistema do Revit. E todos eles são bastante usuais para os projetos em geral. Tá? Na próxima aula eu vou explicar para vocês como criar um parâmetro desse que talvez não exista aqui, ó, no carimbo, tá? Mas a grande maioria deles tem. Então o que a gente está precisando aqui no momento é o nome do proprietário, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos descendo, descendo, ó. Aqui, ó, nome do cliente, tá bom? Então você pode pôr nome do cliente, ó, já vai ter aí basicamente o mesmo efeito. O que eu faço? Eu seleciono aqui e jogo para cá. Olha aqui, ó, nome do cliente, ok? Bom, aqui, ó, valor de amostra é um valor padrão que vai aparecer aqui, tudo bem? Bom, tá aqui, ó, nome do cliente. Quando você inserir essa legenda, vai aparecer aqui a palavra nome do cliente. Aí vai ficar mais fácil para depois você preencher lá dentro do projeto, ok? Você pode pôr espaços, tá? Entre aqui a legenda, você pode pôr um prefixo antes desse nome, um sufixo ou uma quebra de linha. Ou seja, você pode inserir vários parâmetros aqui, inserir quebras de linhas, prefixos e sufixos também, tá bom? No nosso caso ali é apenas esse daqui, nesse exato momento. Ou seja, então aqui no meu carimbo eu posso inserir centenas ou dezenas aqui de legendas, tá? Tá aqui, ó, nome do cliente, eu clico em aplicar, ok, apareceu aqui, ó, nome do cliente. O Revit ainda continua com a opção, ou seja, eu posso ir clicando em outros pontos e inserindo rapidamente novas legendas, tá? Mas eu vou apertar o ESC aqui, ó, para finalizar. Então eu seleciono esse elemento e aí eu venho e ajusto aqui, ó, pessoal, sem problema nenhum. Se eu quiser alterar as opções, ó, de fontes, por exemplo, eu seleciono, venho aqui, ó, editar tipo, e aí eu tenho a possibilidade de colocar aqui, ó, algumas opções também, as fontes, cores e algo nesse sentido. Tudo bem? Lembrando que eu posso duplicar e posso criar textos, ó, com vários tamanhos específicos também. Tá bom? Bom, então eu tenho aqui, ó, um conjunto de elementos que são todos textos e temos apenas esse daqui, ó, que é uma legenda, tá? Para que a aula não fique muito extensa, pessoal, o que eu recomendo? Que você faça isso aí com paciência, né? Reserve um tempo para que você configure os seus carimbos, tá bom? Porque futuramente, depois você vai ter um template e toda vez que você for desenvolver projetos novos, então seu carimbo estará praticamente constituído, tá bom? Bom, eu fiz essa configuração aonde, pessoal? Na família. Não se esqueça desse detalhe. Então, se eu pegar esse carimbo e jogar ele para dentro do meu projeto, eu estarei levando essa família em específico. Eu posso, obviamente, vir aqui, ó, em salvar com um outro nome, tá bom? Então, eu vou salvar aqui com outro nome dentro da pastinha da aula 61, tá bom? Ó, tô aqui dentro da pastinha e vou colocar o nome folha. Ó, vou colocar assim, ó, folha A0 carimbo, tá? Tudo bem? Aí eu vou salvar esse arquivo. Aí, depois que ele está salvo, eu vou carregar lá então para o meu projeto. Ele vai substituir aquele formato de folha que a gente tem lá, tá? Ó, carrego aqui no projeto, tá bom? Bom, ele está dizendo aqui que não foi possível criar, obviamente, porque ele já jogou aqui, né? Ó, na folha A0. Vamos ver aqui, ó, folha A0. Quando eu clico aqui, obviamente, né, a gente precisa substituir a folha. Ó, a gente seleciona aqui a folha e a gente vem aqui, ó. Vamos ver se ele está aqui, ó. Vamos descendo, ó. Tá aqui, ó, folha 0 carimbo.
tá bom? Substituo, ó, aí já aparece aqui o carimbo. Ou seja, então, eu crio vários estilos de famílias, depois eu venho aqui, ó, seleciono e venho no seletor e pego. Ou seja, eu posso criar uma sequência de vários carimbos para o meu projeto, tá bom? Já deixar eles salvos aqui para cada situação, para cada tipo de projeto, tá bom? Bom, ó, tá aqui. Observem só o seguinte agora. Ó, eu tenho aqui um texto convencional e tenho aqui, ó, o nome proprietário, tá? Bom, mas eu quero que essa informação seja real. Então eu venho aqui, pessoal, ó, em gerenciar e eu tenho aqui, ó, informações do projeto. Quando eu clico aqui em informações do projeto, não vou salvar o projeto agora, tá? Vejam só o que apareceu aqui, pessoal. Ó, eu tenho a informação nome do cliente inserido aqui, ó, já nos parâmetros originais. Aí está o nome proprietário. Aí eu venho aqui e coloco, ó, coloco assim, ó, João da Silva. Olha só, pessoal. Então eu estou alterando o parâmetro específico desse projeto que eu estou fazendo. Tudo bem? Então, todas as informações que eu inseri lá nas legendas, elas serão inseridas aqui. Algumas estarão aqui, tá? No tipo, outras estarão aqui nas instâncias, tá? Aí você vem aqui, analisa direitinho, e aí você vai fazendo aí as alterações. Legal, né? Ó, alterei aqui, ó, João da Silva. Quando eu dou um OK, olha só, pessoal, que interessante. Então, o meu projeto tem uma informação real inserida, tá? Eu venho aqui, ó, informações do projeto, e insiro as informações que eu desejar. Pode ser aqui no carimbo ou pode ser também fora do carimbo. Tudo bem? Bom, como eu comentei, para que a aula não fique extensa, né? Então você vai praticando aí depois, vai definindo os seus carimbos, tudo bonitinho, e alterando isso daqui lá dentro da família. Selecionou aqui, você vai em editar família e vai fazendo as alterações necessárias. Não impede também de você fazer o seguinte: deixar esse espaço, por exemplo, aqui, ó, da situação sem escala, em branco lá na família, e depois vir aqui literalmente em cima desse carimbo e vir com as opções aqui, ó, de anotar e desenhar literalmente aqui sobre o carimbo, tá bom? Fazer desenhos específicos aqui fora do carimbo também. Bom, feito isso, agora a gente vai trazer os elementos que a gente constituiu, né? Nosso projeto ali bacana, né? Trazer a planta baixa, tudo direitinho. Dica importantíssima, pessoal. O que você está vendo aqui, ó, o que você está vendo, por exemplo, ó, pavimento térreo, é importante que você já defina as qualidades aqui, ó, o estilo visual, a qualidade e tudo aquilo que você já viu, né, durante o curso. Dentro do que você fizer aqui, tudo que está aqui, o modo como você visualiza o projeto é exatamente o que você vai ver na folha. Se você quer levar com mais detalhes, colorido, né, ou com mais informações, então já defina aqui para depois levar para a folha, tá bom? Porque lá na folha nós vamos abrir viewports, ou seja, viewports é uma espécie de uma janela que na verdade é o que você já tem definido aqui nas suas plantas de piso, tudo bem? Bom, aqui, ó, no nosso projeto basicamente já está tudo bem configuradinho. O que você poderia fazer aqui, talvez atrapalhe um pouquinho lá na hora da impressão, talvez seria, por exemplo, a visualização aqui, ó, do rodapé. Ou seja, então você pode vir aqui no rodapé, selecionar todas as instâncias, ocultar esse elemento. Você poderia vir aqui, por exemplo, selecionar a soleira e mudar o modo de visualização dela, deixar ela apenas branca, tá bom? Ou seja, são configurações que você já sabe como fazer e isso vai definir aí em cada situação do projeto, tá? Eu vou deixar do jeito que já está aqui, pessoal, e vou mostrar para vocês como levar lá para a folha. Então, o que eu faço? Eu venho na folha que eu quero, no nosso caso é a folha 0. Eu deixo a folha aqui, ó, na vista, tá bom? Aí eu venho aqui no seletor, e aqui no seletor eu venho e trago o elemento que eu quero. Eu não dou 2 cliques, tá, pessoal? Apenas um clique só. E aí eu venho, ó, e arrasto para dentro da folha, ó. Olha só, pessoal, que bacana. O Revit ele vai trazer aqui uma janela azul e aí você vai centralizar ela aqui, posicionar, ó. Aí você vem e clica. Olha lá, pessoal, que bacana. Então, a escala que você já está trabalhando, por exemplo, ó, pavimento térreo. A gente já não havia definido aqui, ó, na escala 1:50. Então, aqui na folha, ela já veio na escala 1:50. Não precisa mais fazer nada com relação às escalas. Tá bom? Ó, o que está aqui
é o que realmente já está em escala que vai ser impresso posteriormente. Bom, esse elemento que está aqui fora, pessoal, quando você seleciona, aparece o nome ali, ó. Aliás, quando você pausa o mouse, aparece o nome Viewports, tá bom? Aqui embaixo, ó, automaticamente o Revit já traz a viewport com esse elemento aqui, ó, mostrando o nome do nível que você tem. Ou seja, então se você alterar lá, o nome aqui é o nome que vai aparecer aqui. E automaticamente ele já traz o valor de escala, tá? Você pode selecionar aqui, ó, a viewport e depois movimentar esse elemento aqui, ó, tá? Você pode trazer ele aqui, ó, mais para dentro do projeto, tá? E fazer aí os ajustes necessários, ó. Tem uma outra bolinha aqui, vou trazer essa linha um pouquinho mais para cá, tá? Bom, agora observem só que o desenho ele ficou um pouquinho deslocado. Eu não quero que ele fique aqui, eu quero que ele fique mais ajustado. Então eu vou movimentando o desenho para o local que eu quero, ó, exatamente para o local que eu quero. Aqui, ó, eu quero que ele fique um pouquinho mais para cá. Com as setinhas, né, ó, do teclado você vai trazendo aqui, distribuindo exatamente aí na sua folha. Bom, é importante, pessoal, o seguinte, ó, eu vou selecionar esse elemento aqui e vou trazer ele para cá, ó, independente da viewport, tá? Ó, eu trago ele para cá. Depois eu seleciono a viewport e vou levar o desenho um pouquinho mais para cima, tá? Bom, observem que apareceu aqui, pessoal, ó, as elevações. As elevações, pessoal, elas são baseadas pelo que você tem lá na vista, tá? Bom, mas antes a gente vai fazer o seguinte, ó, eu seleciono esse elemento, quando eu seleciono a viewport, eu tenho a opção aqui, ó, ativar a vista. Ou seja, eu estarei manipulando o meu projeto aqui na folha, mas afetando o que eu tenho lá na vista original, tá? Então eu clico aqui, ó, ativar a vista, e aqui, ó, eu venho e faço as manipulações que eu quero. Falar, eu quero ocultar isso. Ah, não, eu quero fazer uma linha. Eu quero desenhar uma região, desenhar uma linha, tá? Então, literalmente, você pode manipular tudo que você tem aqui, que irá afetar, obviamente, na vista original. Tá bom? Eu não quero visualizar, então, as elevações. Então, eu venho aqui na elevação, botão direito do mouse, ocultar categorias, tá? Ó, então, as elevações desapareceram. Tudo bem? Bem simples. Eu tenho aqui, pessoal, a possibilidade também, ó, de ativar aqui, ó, a região de corte. Ó, eu clico aqui, vai aparecer, ó, essa margem. Então, ó, através dessa opção eu posso ajustar aqui, ó, o local, né, exato de corte que eu quero que apareça na minha vista, tá? Vou clicar aqui na lâmpadazinha novamente, ó, para desfazer essa opção. Lembrando, pessoal, que eu estou aqui na vista. Para mim voltar para a folha, eu tenho que vir aqui, ó, na folha, clico na folha, 2 cliques, tá? Quando eu volto aqui para a folha, basta eu mexer no zoom, observem que as linhas, ó, ficam pretas novamente. Ou seja, então eu estou de volta para a minha folha de desenho. Tudo bem? Bom, aí o que eu faço? Então eu volto aqui, aqui eu vou colocar, por exemplo, o pavimento superior. Então eu venho aqui, ó, pavimento superior, um clique, arrasto para cá, ó. Tudo bem? Bom, aí aqui, ó, eu vou manipulando, ó. Tudo bem? Lembrando, pessoal, o seguinte, ó. Deixa eu apertar o Ctrl Z. Esse elemento aqui, ó, não é uma viewport? Ó, é uma viewport, tá? Eu posso pegar essa viewport, pessoal, e alterar aqui, ó, as informações que eu quero dentro dessa viewport, como escala, exibir modelo, nível de detalhe e assim por diante. Eu estarei editando essa viewport. Eu posso vir em editar tipo e criar aqui, ó, famílias de viewports separadas também, tá? Então vem aqui, ó, duplicar, vamos fazer assim, ó. Viewport usuário, tá? Vamos colocar aqui, ó. Tudo bem? Clica em OK. Ok, então quando eu quiser uma viewport já pré-configurada, vai estar aqui, ó, viewport usuário, tá bom? Observem aqui, pessoal, que apareceu a escala 1:50, tá? Mas você pode vir aqui no seu carimbo, como eu comentei, ó, por exemplo, ó, tá aqui escala 1:100, porque a gente não alterou ainda. Então, quando eu entro nesse elemento e eu edito a família, eu posso pegar esse texto aqui e lá na legenda eu tenho a opção de escala. Aí vai aparecer aqui, ó, 1:50, tá? Então, deixa eu clicar aqui para que vocês entendam, ó, editar família, tá? Ó, tá aqui, ó, o texto, tá? Eu vou mudar essa opção aqui, ó, tá? Deixa eu clicar aqui no texto, 2 cliques, vou tirar aqui o nome, ó, 1:100, tá bom? E vou clicar aqui fora, tá? Deixa eu só movimentar ele um pouquinho para cá. Aqui, ó, tá bom? Deixa eu ajustar alinhadinho, né? Bom, então eu vou lá, venho aqui, ó, criar, legenda, clico aqui
E aí eu venho aqui, ó, escala. Tá aqui, ó, escala, trago para cá, apareceu escala, aplicar OK. Obviamente que ele ainda não tem configuração nenhuma, tá? Aperto o ESC, vou ajustar o posicionamento dele aqui, ó, bonitinho, tá? Deixa eu trazer para cá, talvez vai caber direitinho. Se não couber aqui, a gente altera, tá? Vamos pôr um texto um pouquinho menor, tá com 3, né? Vamos editar tipo, vou duplicar, vou colocar um texto de 2, tá bom? Clico em OK e aqui eu mudo para 2, né? OK, tá bom? Acredito que dê certo lá. Se ficar muito pequenininho, a gente ajusta depois. Lembrando que eu fiz uma alteração na família, então eu vou salvar a família e vou carregar no projeto. Tá bom? Substituir a versão existente. Observem aqui, ó, que apareceu agora, ó, escala 1 para 50. Por que apareceu escala 1 para 50? Porque aqui na minha folha eu apenas tenho um desenho em escala 1 para 50. Tá bom? Então lembre-se desse detalhe. A minha folha tem que ter especificamente desenhos com a mesma escala. Possivelmente, quando eu inserir um corte ou uma elevação que esteja em uma escala separada, aí cada parte separada tem que estar especificado aqui, ó. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Eu vou trazer então agora o pavimento superior, ó. Clico aqui com um clique, trago para cá dessa forma, tá? Eu clico aqui, eu seleciono esse desenho, ó, essa viewport e mudo aqui, ó, para viewport usuário, tá bom? Para ficar na nossa viewport. Aí eu vou fazer alguns ajustes aqui para cá, ó, tá bom? Eu quero ativar aqui a vista, ó, para mim colocar exatamente no desenho, tá bom? E aí eu faço as manipulações normais aqui, ó. Venho aqui na elevação também, botão direito, ocultar categorias, tá bom? Bom, volto para a folha. Deixa eu colocar aqui, ó, na folha a 0, tá? E mexo no zoom, ele volta. Bom, geralmente, pessoal, nos projetos, né, quando nós temos essa situação de 2 andares, o corte aqui, ó, o corte BB, ele é um corte único, não é verdade? Aí, ó, eu, por exemplo, eu pego a viewport, tá bom? Vem aqui na opção mover, ó. E aí eu vou pegar um ponto e levá-lo um pouquinho mais para cima, tá? Se eu quiser, eu posso também vir aqui anotar, fazer uma linha de referência para ajustar o posicionamento deles, ó, para que eles fiquem bem alinhadinhos, ó. Tá bom? Vou trazer aqui, ó, ou seja, vai ficar uma viewport dentro da outra, ó. Deixa eu afastar um pouquinho para que as plantas fiquem bem próximas uma das outras, ó. Tá bom, ó? Olha só. Aí o que vai acontecer? Obviamente que a gente não vai ter essas duas simbologias, tá bom? Então eu vou selecionar, ó, aqui do pavimento superior, editar na vista, esse elemento aqui, ó, esse corte aqui, eu vou selecionar ele, botão direito e vou ocultar elemento nessa vista, tá bom? Volto aqui na folha, clico aqui na folha, ó. Agora esse de cá eu vou editar a vista e esse corte aqui eu vou mudar ele, ó, de posição. Ele estará, pessoal, visualizando, obviamente, o que... Olha lá, então tem aqui o corte AA, os dois cortes AA e tem um corte BB só. Porque o corte BB ele corta exatamente os dois duas folhas, né, as nossas duas plantas, ó, bem alinhadinhas. Tudo bem? Bom, pessoal, o princípio é esse. Como eu comentei, se você quiser colocar... Deixa eu clicar nele aqui. Talvez ele caiba aqui, né? Ó. Deixa eu colocar aqui, ó, o corte A caiba aqui. Olha lá, pessoal, que bacana. Tá? Se ele não ficar bem disposto, a gente faz alguns ajustes. Tá? Bom, o mais correto é deixar as planilhas aqui, né? Mas eu vou colocar provisoriamente para cá. Pra gente colocar o corte bonitinho aqui, já na escala correta, tá? Ó. Olha lá, tá bom? Deixa eu pegar essa linha aqui, ó. Essa bolinha aqui, trazer para cá um pouquinho. Ficou um pouquinho encostando aqui, né? Deixa eu trazer ele para cá, ó. Pessoal, olha só que bacana que ficou aqui o nosso projeto na folha.
tá bom? O mais interessante, pessoal, agora é o seguinte, quando você for lá no pavimento térreo, por exemplo, observem só a informação que aparece aqui, ó. Tá vendo o nome aqui, ó, corte B? Ele ainda não está preenchido, mas o corte AA, olha só, ele está mostrando aqui, ó, que ele se chama, obviamente, corte AA e que ele apareceu a informação que ele está na folha 05, que é essa folha aqui, ó, que nós renomeamos, ó, é a folha 05, tá aqui, ó, corte AA. Tá? Então, no Revit, pessoal, as informações são interligadas, tá bom? É interessante que você entenda esse conceito. Bom, agora, pessoal, o nosso trabalho é o quê? É distribuir o nosso desenho exatamente aqui, tá bom? Você pode colocar aqui o corte A nesse posicionamento, o corte BB aqui. Outra opção bem interessante também, você pode vir aqui, ó, no corte, aliás, no plano 3D, e aqui no 3D você pode criar, obviamente, cortes de 3D através da opção de caixa. Você pode vir aqui, ó, isso é interessante mostrar, né, dar um destaque a mais aí na sua apresentação do seu projeto, tá? Eu venho aqui na caixa, possivelmente ela está oculta, eu vou clicar aqui na lâmpadazinha. Ó, vou colocar aqui um pouquinho para tirar as sombras, tá? Mostrar sombras, tá? Aplicar. Ok, ou seja, eu criei aqui, pessoal, deixa eu pegar o terreno provisoriamente e vou ocultar, tá? Elementos. Bom, ó, eu tenho aqui um detalhe do meu projeto, né? Ó, tenho aqui um corte. Ou seja, isso daqui é uma vista que eu criei, nova, tá? Que na verdade é essa vista aqui, ó, 3D. Ou seja, eu posso vir aqui e duplicando, ó, duplicar e vou duplicando. Essa informação aqui eu coloco, por exemplo, ó, vou renomear, vou colocar assim, detalhe de corte. Tá? Vou colocar um nome A. Ou seja, você pode criar várias situações com várias opções 3D. Tudo bem? Aí você vai vir aqui, ó, posicionar o local exato que você deseja, ó, do seu corte. Fez a manipulação, tudo direitinho. Vai lá na folha, aqui, ó, e traz essa informação para cá. Ou seja, você vai deixar o seu projeto muito mais rico de informação. Obviamente que os cortes em 3D não terão escalas, tá, pessoal? É interessante entender esse conceito. Então, eu vou vir aqui, ó, no corte. Tá aqui, cadê? Que eu havia feito. Aqui, ó, detalhe de corte A. Eu venho e trago para cá, ó. Olha só, pessoal, que bacana, que show de bola, ó, que vai ficar o seu projeto, ó. Então, eu tenho o meu projeto técnico executivo e eu posso também mostrar vários detalhes do meu projeto para quem for construir. Tá bom? Ó, se eu quiser colocar com arestas ou sem arestas, eu vou trazendo, ó, essa informação para cá. Tá bom? Bom, pessoal, agora o restante é aí do seu talento e da sua criatividade, tá? Eu já vou deixar pronto essa informação aqui, vou trazer algumas tabelas para cá, outras vistas, tá? E vou deixar já tudo meio adiantadinho aí para a próxima aula, a nossa aula 62, tá bom? Então você vá distribuindo aí os seus projetos conforme você desejar. Você pode trazer os detalhes do lavabo para cá. Você pode fazer várias instruções aí, manipulando aqui através das folhas. O Revit, né, pessoal, ele é magnífico justamente por isso, pela facilidade. Então você vem aqui, clica aqui, arrasta e joga para cima aí das suas folhas de desenho. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de número 61. A nossa próxima aula eu vou explicar para vocês como criar mais alguns parâmetros específicos, tá? Possivelmente pode ser que um dia você se depare aqui com alguma situação que não tenha, né, a informação, tá ali, por exemplo, a gente encontrou facilmente a escala, o nome de proprietário, mas pode ser que tenha alguma situação que não tenha lá e eu vou explicar como criar. Na próxima aula, que é a nossa última aula, eu vou explicar para vocês como inserir uma impressora virtual dentro do seu projeto, porque isso daqui a gente precisa transformar em um PDF e esse PDF depois a gente, né, envia para o cliente diretamente, porque possivelmente também o cliente às vezes não tem o Revit instalado, você manda apenas o arquivo em PDF, ou então esse PDF também pode ser enviado para uma empresa de plotagem para fazer a impressão
né, no tamanho exato, no tamanho dessa folha grande em uma plotter, tá? Então a gente vai finalizar a nossa última aula, vou mostrar para vocês aqui já o projeto bem distribuído, direitinho, e aí eu vou fazer algumas considerações finais no nosso curso de Revit, tá bom? Então, meus amigos, muito obrigado, fiquem com Deus e aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!